Olá, vamos iniciar mais uma aula de Educação Física. Meu nome é professor Marcos Melo, como está aí, ó, né? E vamos ver qual vai ser o conteúdo da aula de hoje, vamos ver. Então, ó, tá aí, né? A nossa aula é 65, Educação Física. Hoje vamos relembrar, né, o assunto sobre atividades rítmicas e expressivas, né? Então, nós temos várias formas, não é isso? Olha aqui, ó, a imagem bacana de um grupo de balé. É uma forma de expressão? É uma forma de se comunicar através da dança e de movimentos? Sim, né? Passa uma mensagem. Como toda dança, a intenção da dança não é só mexer com a nossa parte de condicionamento físico, mas também de passar alguma mensagem, ok? Então vamos ver aí, ó. Tá aí, ó. Atividades rítmicas e expressivas. O que é dança? Então tá aí, quem quiser anotar rapidinho, né? É a arte de movimentar expressivamente o corpo, seguindo, né, movimentos ritmados, né, em geral ao som de música. Então, a dança, né, os movimentos seguem o ritmo de uma música que você escolheu, né, que está dançando. Ou você entrou para dançar, se divertir, você vai fazer movimentos de acordo com aquele ritmo ali, ok? Prosseguindo, ó, só para vocês verem como já existem há muito tempo, né, esse movimento, essa expressão corporal, né, lá da Idade da Pedra, ok? Prosseguindo aí, ó, a história da dança, né? Na pré-história, a dança e a música eram usadas para representar situações e experiências de vida. Então isso aí era onde? Na pré-história, né? Tanto a dança como a música tinham essas finalidades de quê? De representar uma situação. Mas até hoje a gente pode ver muitas danças aí que têm essa intenção de transmitir, passar, representar uma situação ou uma história. Ok? Tá bom? Olha aí, ó. Na época aí, ó, do Egito, né? Também já tinham as danças. Muitos de vocês já devem ter visto vários filmes aí dessa época, onde aconteciam as danças com essas dançarinas lá para os reis, né? Para o alto escalão da época, tá bom? Prosseguindo aí, ó, a dança já era executada durante o Antigo Egito, né? Para homenagear quem? Os deuses. E na Ásia ela tinha cunho religioso. Então, ó, dependendo do país, da área, né? Vai ser a mudança da cultura aí relacionada à dança e à música. Além disso, poderia significar a cura, a morte ou o nascimento de pessoas. Então, tinha isso aí. A dança ela era praticada junto com o ritmo de uma música, né? Para quê? Para proporcionar ou tentar fazer a cura de uma pessoa doente, ou de repente, né, era um ritual no ato da morte da pessoa, ou até mesmo do nascimento. Ok? Tá bom? Ó, essa imagem aqui, ó, já mostra também na época aí, ó, antiga, né, na Grécia Antiga, pode se ver, ó, nessa pintura, né, um rapaz aqui, ó, tocando e as moças aí dançando. Então já é algo que acontece, né, há muito tempo e aqui está sendo expressado através do quê? De uma imagem. Prosseguindo aí, nós vamos ver que na Grécia Antiga, né, a dança começou a apresentar seu aspecto artístico na Grécia Antiga, né? Vinculado a apresentações teatrais. Então já começou a ter algo organizado, era uma peça teatral que acontecia para demonstrar essas modalidades ou esse estilo de dança, né? Música e poesia, vindo a influenciar fortemente a cultura romana séculos depois. Então começou tudo lá, ó, a ser mais organizado onde? Na Grécia Antiga, né? Onde tinham essas apresentações, esses espetáculos que aconteciam onde, professor? Normalmente em praça pública, né? Montavam um palanque e acontecia, ok? Muito parecido com hoje em dia, só que hoje em dia a gente não vê dessa forma, a gente tem que ir aonde? Em teatros, tá vendo? Essa imagem aqui, ó, essa pintura, aparece aí, ó, como acontecia, né? Também as danças nas praças ao ar livre, nessa época, ok? Tá bom? Então, ó, na Idade Média, a influência da Igreja Católica proibiu, né, algumas danças populares, tá? Consideradas pagãs, obrigando-as a serem praticadas no interior das tavernas e nas casas dos camponeses. Então, existiam alguns estilos de dança nessa época, aí, na Idade Média,
que a igreja proibiu, achava que era muito obsceno, né? Não era para ser praticada ao ar livre, no meio de todo mundo, uma praça pública, não é isso? Então, só poderiam ter certos estilos de dança, né, num lugar reservado, dentro das tabernas, né, tipo como se fosse um bar hoje em dia, ou na casa dos camponeses, ok? Então, começou ali a ter uma separação, né, do que podia ou não em relação a essas expressões corporais aí, vindo através da dança, desses ritmos aí, ok? Prosseguindo, vamos ver também aí, ó, né, que no século XVIII, né, o rei Luís XV aí, ó, ele incentivou o balé na França. Opa, o balé já é um estilo de dança aí que muitos conhecem, é algo muito bacana. E o balé, como nós falamos anteriormente, lá no início, é um estilo de dança que transmite uma mensagem, né? É muito bacana. E deu apoio para manifestações culturais. Então, o balé foi o início aí, foi um estilo de dança que deu início a várias manifestações culturais, como nós podemos ver aí. E foi incentivado aí no século XVIII, né? Pelo rei Luís, tá bom? Lá na França. Prosseguindo, vamos ver alguns estilos de dança. Então, nós temos aí, ó, a dança individual, né? Que nós estamos vendo aí o balé. Mas o balé a gente vê às vezes em grupo também, mas ele acontece individualmente, aonde nós falamos, transmite uma mensagem, né, relacionada ao ritmo da música e às expressões corporais da bailarina, ok? Um outro estilo é o em dupla, né? Acontece também através do balé e de outros estilos de dança. Então, a dança pode ser individual, em dupla. Prosseguindo, nós vamos ver aí, ó, que ela pode acontecer também em grupo, não é isso? Tá aí, ó, aquela imagem grande que logo no início da nossa aula. Então, muitos de vocês devem ter visto, quer ver só, aqui mesmo no Brasil, né? O tipo country, né? Ou então sertanejo. Existe uma dança chamada catira, né? Se não me falha a memória, ela é da região centro-oeste, é praticada acho que no Mato Grosso, assim como tem outras no sul do país, no Rio Grande do Sul, né? Polca, shot, vaneirão, que se a gente for ver, são danças que acontecem num salão em grupo, né? Bacana, né? Nós temos também outro estilo aí, ó, as danças clássicas, né? Que é algo já também bem diferenciado, né? Então, é um tipo de dança clássica, que as bailarinas vão expressar o seu ritmo de acordo com essa música clássica que está sendo colocada. Nós temos aí também, ó, né, o balé, que nós falamos, que é um tipo de dança individual, igual a música clássica, ok? Nós temos a valsa também, olha aí, ó, quem nunca, né, viu uma dança dessa aí, os dançarinos de valsa, que tem alguns países que é algo tradicional, é cultural, né? A valsa não é algo tão cultural aqui no nosso país, mas é um tipo de dança, né, muito bacana. E também, prosseguindo, vamos ver essa imagem aí, ó, dessa dança aí, ó, em grupo, né? Uma imagem muito bacana, não é isso? Ótima, né? É uma imagem aí que vamos dar prosseguimento ao nosso conteúdo com essa imagem. Então tá aí, ó. Vamos ver a dança moderna. Essa imagem, na verdade, ela representa a dança moderna, né? Diferente do que acontecia na Grécia Antiga. Então, ó, o que é a dança moderna? Movimentos parecidos com o cotidiano da vida contemporânea. Então, é feito uma dança que vai passar uma imagem, né, através dos seus movimentos da nossa época. O dançarino tem a opção de se expressar de uma maneira mais livre e atual, né? Não precisa ser aquele estilo de dança muito mecanizado, né? Que, opa, não, o balé tem que ser só esses gestos, ou a valsa, né? Que tem já os movimentos já adequados, que você tem que praticar de acordo com aquele estilo de dança. A dança moderna, os dançarinos, né? Eles têm a maneira própria de se expressar, né, em relação à mensagem que eles querem transmitir, ok? Então, isso aí são as danças modernas, ok? Tá bom? Prosseguindo, nós vamos ver essa imagem aí, ó, muito bacana, né? Isso aí é dança de rua, olha aí que bacana,
Quem nunca viu, aqui em Manaus, às vezes acontece, os meninos se reúnem, eu fico olhando, às vezes, eles fazem essa dança de rua muitas vezes no sinal, para demonstrar, né? É muito bacana. Então vamos ver o que é a dança de rua. Tá aí, ó. Muitas vezes associada aos negros, né? A dança de rua está ligada a outras manifestações culturais, como pintura, grafite e a forma de se vestir. Muito bacana, né? Se a gente for ver a relação de todos eles, é algo bacana, porque o grafite é uma arte, né? Para quem não sabe, né? Não é aquele pichação, é uma coisa, é pichar. Grafitagem é muito bacana, é algo para quem, infelizmente aqui em Manaus tem alguns grafiteiros aí muito bons, mas a gente não é muito divulgado, né? Mas é algo muito bacana. E a forma de se vestir está relacionada com a dança de rua. Prosseguindo aí, ó, nós vamos ver também que posteriormente, né, surgiu uma nova vertente que recebeu o nome de hip hop, é um estilo também de dança diferenciado em relação aí a não só aos movimentos, mas ao vestimento também, é algo muito interessante, muito bacana. Inclui, né, também outras formas de danças populares, ok? É uma forma de dança moderna popular, tá bom? Prosseguindo aí, nós vamos ver aí, ó, essa imagem é muito bacana, né? Dança sacra, isso aí já é um outro estilo de dança, né? Vimos o hip hop, né? Que é um estilo de dança de rua, música clássica, valsa, não é isso? E nós temos aí a dança sacra, que acontece, né, em ambientes religiosos, independente da religião, nós temos essa dança sacra, né? Mas, prosseguindo, nós vamos ver aí, ó, qual é a finalidade. Tem finalidades religiosas, é claro, né, pelo nome já diz, e praticadas em contexto religioso, não é isso? Ou na igreja católica, né, ou não, independente da religião, acontecem em algumas esses estilos de dança, ok? Tá bom? Mas o contexto dessa dança é praticamente religioso, ok? Então nós temos vários estilos de dança aí, como vocês puderam ver. São expressões, né, corporais, né? A dança, juntamente com a música, ela vem para quê? Para poder transmitir uma mensagem. As pessoas pensam que os estilos de danças não são para transmitir, mas transmite uma mensagem. Se a gente for analisar, o hip hop é uma dança moderna, né? Transmite uma mensagem ali de quem está praticando, é algo livre, movimentos livres que os praticantes eles desenvolvem, né? Assim como o funk também é um estilo, né, de dança popular, ok? E se a gente for ver outra coisa interessante nas danças, nas expressões rítmicas, é que dependendo da região, você tem um estilo. O nosso país, ele é um país muito grande, várias regiões com culturas diferentes. Se a gente for ver as danças, né, do sul do país, fazer uma comparação dela com a região norte, ou nordeste, ou centro-oeste, né, ou sudeste, já são diferentes. No nosso país, quando nós falamos em samba, a gente pensa em qual região? Sudeste, é muito praticado samba onde? Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, não é isso? Aí se a gente fala de shot, polca, vaneirão, já são músicas do sul do país. Se a gente fala no carimbó, região norte, Pará, né? Tem muito carimbó. No Amazonas, fala do boi de Parintins. Opa, já é no Amazonas, não é isso? Se a gente fala do frevo, que é um estilo de dança também popular e cultural, já vamos falar do quê? Da região nordeste. Aí se a gente já entra para o estilo que eu falei ainda há pouco, da catira, né? Que é um estilo de dança da onde? Do centro-oeste. Então, a dança, a expressão rítmica, né? Ela está muito ligada a culturas, né? De um país ou de uma região daquele país, ok? Então, esse aí foi o nosso conteúdo sobre expressões aí rítmicas, tá bom? Vamos ver o que nós temos agora para a nossa DLI, vamos ver.
Então tá aí, ó, né? Sobre o balé, é correto afirmar, né? Aí nós temos aí, ó, 4, né, afirmações, né? Vocês vão fazer a relação dessas aí, ó, com as alternativas. Então vocês vão responder aí, ó, vão ver as alternativas. A letra A, né, coloca aí que é somente a número 2 que está certo. A letra B, coloca lá que é 1, 2 e 4 estão corretos. A C, 4, somente a 4 está correta. A D, apenas 1, 3 e 4, ou todas as alternativas, né, anterior estão corretas em relação ao balé, né? Tá bom? Então a gente volta já para a gente interagir com vocês.
eu estou vendo aqui no aplicativo, ó. Quem está no aplicativo aí, acompanhando, muita gente colocando a letra D. Será que é a letra D, né? Ó, letra D, tem uns que colocaram aqui, ó. Deixa eu ver, vamos ver. A maioria é letra D, estão apostando na letra D. Cuidado, como eu sempre falo nas minhas aulas, pode ser uma pegadinha, né? Então vamos ver ali, ó. Vitor Gabriel, né? Colocou letra D, não é isso? Ó, questão 1, letra D. Será, Vitor? Eu tenho as minhas dúvidas com a letra D, hein? Mas tudo bem. Vamos ver outra aqui, ó. A Valesca colocou aqui também, letra D. O Severino, letra D. A maioria tá com a letra D. O Kennedy ali, ó, colocou também, ó. Letra D. Muito bem, ó, aí, ó, né? Kennedy, né? Sebastião, letra D. Vamos ver quem mais. Vamos dar uma olhadinha. Ó, o Simon também, né? Aqui, ó, o João Silva colocou letra D. Gente, vocês estão apostando legal na letra D, né? Mas vamos dar uma olhadinha rapidinho lá, né? No enunciado da nossa questão. Tá aí, ó, só para... Nós temos tempo ainda, vamos ver aí, ó. Sobre o balé, é correto afirmar que ele surgiu na corte, né? Italiana durante a Renascença, no século XV, será? Né? Estão apostando nessa que eu vou falar. Ó. Aí vocês estão botando a letra D. A letra D é 1, 3 e 4. Então, aí, não é isso? Ó, a letra D, 1, 3 e 4. Volta lá, diretora, por gentileza. Está aí, ó. Então, a 2 não conta, né? É uma dança que não exige prática. Será que não exige nenhuma prática? Né? Leveza, postura, movimentos perfeitos são marcas fortes aí, né? Do balé. Tá, tem tudo a ver. Passou a ser mais praticada na Europa Ocidental através de uma companhia russa chamada Ballet Russe. Será que foram os russos que, né, disseminaram ainda mais? Então, vocês estão apostando nessa aí e estão eliminando aí que é uma dança que não exige prática, né? A maioria aqui, ó, continua, né? Letra D. Aí teve aqui, ó, o Luiz Felipe colocou letra C. Ele já acha que é a letra C, o Luiz Felipe. Pode ser, né, gente? Vamos ver mais alguém, vamos ver. Ó, a Yasmin, ó, a Yasmin Larissa, tá aí, ó. Colocou também letra D. Obrigado, Yasmin, a todos que estão participando aí, né, da nossa aula aí pelo aplicativo, assistindo aí nos canais de televisão. Muito bacana. A participação de vocês aqui está bem... Muito legal. Vocês estão de parabéns pela participação de todos. Mas, então, vamos dar uma lida então, no enunciado e nas alternativas para a gente poder responder. Vamos dar uma olhadinha rapidinho. Vamos lá. Então, tá aí, né? Então, o balé, é correto afirmar que ele surgiu na corte italiana durante a Renascença, no século XV? Será? É uma dança que não exige prática. Pô, o balé, qualquer um pode fazer, não precisa praticar nada, que já aprende rapidinho? Eu acho que não, né? Leveza, sim. Postura, muita postura. Movimentos perfeitos, demais, né? São marcas fortes do balé, com certeza. Passou a ser praticada na Europa Ocidental através de uma companhia russa? Essa aí também tem as minhas dúvidas. E aí nós temos as alternativas, não é isso? Vamos ver aí, ó. As nossas alternativas aí, apenas a segunda, né, está correta, né? A segunda é justamente a que vocês eliminaram, que é um estilo de dança que não precisa de muita prática, né? Essa aí já praticamente já está eliminada, porque o balé precisa de muita prática para você chegar a uma perfeição dos movimentos, né? A letra B, apenas a 1, 2 e 4 estão corretas, né? Vocês colocaram aí que a 2, né, não faz parte. Apenas a 4 está correta? Eu já tenho as minhas dúvidas em relação a número 4. Apenas a 1, 3 e 4, que é a grande maioria colocou, ou todas as alternativas estão corretas? Quando ele coloca aí, ele quer dizer que tanto a 1, 2, 3 e 4 estão corretos. Então, vamos ver o nosso gabarito aí, ó. Tá aí, ó. Realmente a letra D, a alternativa D
é a correta. Vocês estão de parabéns. Até porque, ó, vamos ver o nosso comentário, dá para a gente colocar, a gente vai ver que o balé é uma prática, né, constante e exige muito, né, dos dançarinos. Se você não praticar, você não vai conseguir chegar a uma perfeição em relação aí aos movimentos. Então, a número 2 lá, ela está totalmente fora, né? Tem como colocar o comentário para a gente dar uma olhadinha, por gentileza? Então, tá bom, vamos dar uma olhadinha rapidinho ali, ó. Deixa eu ver. Tá aí, ó, né? As alternativas, então, realmente, a número 2, ela está fora. Então, ó, o balé, ele surgiu na corte italiana durante a Renascença, no século XV. Bacana. Início da Primeira Guerra, né? Essa dança passou a ser mais praticada na Europa Ocidental através de uma companhia russa chamada aí, né, Ballets Russos. Então, vocês estão completamente corretos. Então, de parabéns aí pela participação de vocês e a maioria acertou. Obrigado pela participação de todos e essa aí foi mais uma aula de educação física. Pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Joyce Martins e nessa aula nós vamos estudar o conteúdo de funções da linguagem. Vamos observar e nós vamos falar sobre a função emotiva, função expressiva, função referencial, metalinguística, poética e apelativa. Então vem comigo, vamos lá, vamos começar a falar desse conteúdo tão interessante. Ora, a gente fala primeiro de linguagem. E a linguagem, gente, é essa capacidade que nós seres humanos possuímos de construir códigos de comunicação, de compreendê-los também, de estabelecer processos comunicativos. E aí, em relação a esses processos comunicativos, a gente observa, então, as funções que a linguagem passa a exercer. Então, olha só. E a gente está sempre ligado, quando a gente observa as funções, no quê? Nessa intenção do falante. Qual é a intenção comunicativa que se tem? Qual é o objetivo? Qual é a ênfase que dá naquela mensagem que é o nosso texto, ok? Então, a partir dessas observações, a gente pode definir 6 funções da linguagem básicas. Olha só, olhem aí. É a função referencial, a função emotiva, poética, fática, conativa e metalinguística. Essas 6 funções estão relacionadas aos elementos da comunicação, né? Cada uma delas coloca em evidência um daqueles elementos que a gente observa no processo comunicativo. E só para refrescar a nossa memória, vamos rever quais são esses elementos do processo comunicativo. Olha aí, pode passar? Olha só. Então, nos processos comunicativos, né, nas situações de comunicação, a gente consegue observar que existem esses seguintes elementos comunicativos. O emissor, que é quem tem ali uma mensagem para enviar a alguém, e por mensagem entendamos aí os textos, não é, que nós queremos comunicar a alguém, sejam falados ou escritos, ok? Temos o receptor, que vai ali receber essa mensagem, receber esse texto, e aí num processo comunicativo, emissor e receptor estão ali naquela troca de comunicação, troca de mensagem, então eles são interlocutores desse processo, né? A mensagem propriamente dita, né, que é a informação, que é o texto que se tem a comunicar, o código, que é então o conjunto de signos que se vai ali escolher, vamos dizer assim, para que a mensagem possa chegar ao receptor, o canal e o contexto, que é toda a situação de comunicação onde essa mensagem estará acontecendo, onde os interlocutores estarão ali em troca de informação, em troca de mensagem, certo? Como eu falei no começo,
a função da linguagem ela está muito relacionada com esses elementos comunicativos e cada uma das funções coloca um deles em evidência. Então, vamos ver então como é que é esse processo de evidência? Então, olha só, quando o foco está no emissor, o foco está ali na maneira como o emissor quer expressar, vamos dizer assim, os seus sentimentos, as suas emoções. Então, a gente tem função emotiva e essa função vai ser, então, uma função que se relaciona e coloca em evidência o emissor, aquele que vai emitir a mensagem. Quando a minha função da linguagem está mais relacionada, então, ao receptor, a entender e a perceber se o meu emissor, aliás, se o meu receptor está me entendendo, está em comunicação comigo, então eu tenho a minha função conativa, ok? Quando eu tenho aí uma ênfase maior na minha mensagem, na maneira como essa mensagem será elaborada e assim por diante, eu tenho então uma função que é poética. Já a função fática, ela vai estar ali relacionada ao meu canal, tá bom? Ao canal da comunicação, ao teste para ver se ele funciona realmente. Quando a função está ali bem ligada ao código, quando é o código que fala do próprio código, que explica o próprio código, então eu tenho função metalinguística. E quando a minha função se relaciona mais à questão do contexto, aos referentes envolvidos na comunicação, então eu digo que eu tenho função referencial, tá certo? Então notem que cada uma das funções da linguagem coloca em evidência um dos elementos do processo comunicativo, ok? Então agora vamos observá-las com mais atenção, colocar mais conceito, alguns exemplos e assim por diante, beleza? Então vamos lá para a função referencial. Então, a função referencial, a gente viu, é aquela que está mais relacionada ao referencial, ao contexto, e é a mais comum das funções da linguagem. Ela estava mais voltada, então, à informação, né, para o próprio contexto. Então, são textos que trazem informações, situações contextuais e assim por diante, tá? E aí, qual é a intenção quando se tem uma função referencial? A intenção é transmitir, né, para o receptor dados da realidade de uma forma direta, objetiva, com palavras empregadas em seu sentido denotativo. Então, a gente pode dizer que em textos informacionais, textos que trabalham conceitos, não é? Até mesmo notícias, a gente vê que a função referencial está muito presente, porque tem o foco na informação, o foco em fatos da realidade, uma linguagem que é mais denotativa, não é? Então, lembrem-se, função referencial, o foco é o contexto, o foco é o referente. Seguindo adiante com a função referencial, olhem só. Na função referencial, quando ocorre, né, fica caracterizada, né, por essa situação contextual e tudo mais, e aí a própria informação é o foco, né? A gente vê ali que se tem um foco principal no referente, no contexto e nessa mensagem com essa linguagem mais denotativa, mais cotidiana e assim por diante, ok? Função referencial. Sigamos adiante agora com a função emotiva ou expressiva. E a função emotiva, conforme eu disse lá no começo para vocês, vamos nos lembrar, o foco está no emissor, o foco está em quem está efetivamente elaborando a mensagem. O que isso significa? Significa, então, que os sentimentos, as emoções, as impressões estão ali bastante presentes, são predominantes naquele texto, naquela mensagem, naquele processo comunicativo, né? Não à toa, ela também é chamada de função expressiva, né? Na função emotiva, o emissor tem como objetivo principal o quê? Transmitir as suas emoções, os seus sentimentos, as suas subjetividades, as suas impressões sobre o algo, sobre aquilo que ele está escrevendo, expressando, assim por diante, tá bom? Sigamos adiante. Vamos lá? Esse tipo de texto, né, que tem aí essa função emotiva em evidência, é, em geral, escrito em primeira pessoa, está voltado para o emissor, não é mesmo? E possui sempre um caráter mais pessoal, né? E aí a gente pode exemplificar, por exemplo, os diários, não é mesmo? As cartas, algumas músicas, alguns poemas, eles trazem essa carga de emoção do emissor, tá bom? A função emotiva expressiva, a gente tem sempre que identificar
essa presença mais forte do emissor, falando dos seus sentimentos, das suas emoções, das suas impressões. Não confundir com a próxima, que é a poética. A função poética, ela vai se caracterizar pelo quê? Ela vai colocar em evidência a mensagem, tá bom, gente? E se ela coloca em evidência a mensagem, o que é mais importante é o quê? A maneira como o texto é escrito, a maneira como aquela fala foi elaborada, a maneira como aquela mensagem foi construída, né? Muitas vezes se confunde a função poética com a função expressiva, porque as pessoas acabam relacionando muito a função emotiva com poemas, mas temos que observar, se aquele poema tem com mais força a forma como ele foi construído, a maneira como a mensagem foi elaborada, então nele vai predominar a função poética, porque o foco é na mensagem em si e não no emissor, certo? Então olhem aí o que diz o nosso conceito. A função poética é característica das obras literárias que possuem como marca a utilização do sentido conotativo das palavras. Nessa função, o emissor preocupa-se mais com a maneira como a mensagem será transmitida, com as escolhas das palavras, das expressões e das figuras de linguagem. Por isso, o principal elemento comunicativo é a mensagem, não é? Ali, aquele sentido conotativo, aquela escolha de palavras, não é? A maneira como essa mensagem será elaborada. Isso é o mais importante em um texto no qual a função poética predomina, certo? Seguindo adiante com o nosso próximo elemento, vamos lá, nossa próxima função da linguagem. E na função da linguagem fática, olha que interessante, o objetivo é estabelecer ou interromper comunicação. Sabe quando a gente liga para alguém, que a gente diz alô? Sabe quando nós encontramos alguém ou avistamos alguém de longe que a gente tenta chamar a atenção daquela pessoa que a gente está querendo estabelecer uma comunicação? Pois bem, eis aí a função fática da linguagem, né? É justamente esse processo de estabelecer ou interromper. O foco na função fática está justamente no canal da comunicação. A gente quer o quê? A gente quer testar se ele está funcionando, a gente quer verificar se a pessoa está me entendendo, se a comunicação está ocorrendo, ou mesmo fazer aquele processo de parada, né, de interromper o canal e quem sabe depois retomar. Olha aí, a comunicação, né, de modo que o mais importante é a relação entre o emissor e o receptor da mensagem. Aqui o foco reside onde? No canal da comunicação. Esse tipo de função é muito utilizada nos diálogos, para iniciar aquela conversa ou para verificar se alguém está me entendendo, se a pessoa com quem eu estou conversando me entende, não é? Das saudações nos discursos ao telefone, quando nós iniciamos aqui a nossa aula, eu sempre faço a saudação. Lá no nosso chat, sempre tem um professor saudando vocês, está ali também estabelecendo uma comunicação. Então, isso é função fática. O objetivo, vamos dizer assim, a evidência da comunicação é no canal, porque se quer estabelecer e testar o canal da comunicação, certo? Seguindo adiante, então, a gente chega na função conativa. E a função conativa é a função apelativa da linguagem. E a função apelativa, ela está caracterizada por uma linguagem que é mais persuasiva, ou seja, mais focada em quem está recebendo a mensagem, no leitor ou na pessoa que está ouvindo. Significa, então, que na função conativa, o foco principal é o quê? O meu receptor, né? Porque eu estou com uma linguagem ali trabalhada para persuadir, para convencer a pessoa que está recebendo essa mensagem, seja ela escrita ou falada, não é? Então, notem aí que o foco principal na função da linguagem conativa é o receptor. Ela também pode ser chamada de função apelativa, tá bom? E aí, onde é que eu encontro com mais predominância essa função? Olhem aí, essa função está muito presente onde? Propagandas, onde mais eu quero convencer o meu receptor de mensagem a comprar alguma coisa? Nas publicidades,
os discursos políticos que tentam ali persuadir ao voto, persuadir a uma opinião, não é? Porque o objetivo é influenciar quem recebe a mensagem, quem recebe a comunicação. Então, na função conativa, o foco está no receptor, na maneira como ele está recebendo ali e se convencendo, vamos dizer assim ou não, de algo, de alguma opinião, de alguma coisa, certo? E para que nós possamos finalizar essa fala sobre funções da linguagem, nós temos a função metalinguística. E a função metalinguística se caracteriza pelo quê? Pelo uso de metalinguagem. O que isso significa? É a linguagem sendo usada para falar de si mesma, para explicar a si mesma. É o famoso o código pelo código. O código sendo explicado, sendo utilizado para explicar o próprio código, né? Não à toa, na função metalinguística, nós vamos ter o quê? O foco no código, né? Então, quando a gente tem ali o dicionário, por exemplo, o dicionário é um livro que eu consulto para saber explicações sobre palavras da minha língua. Então, eu tenho o código usado para falar do próprio código. Ou é muito comum, a gente tem muitos poemas, muitos textos literários que são utilizados para explicar como funciona o processo de escrever um texto literário. Isso é metalinguagem. Aí a nossa cartela tem um outro exemplo bem interessante. Um texto que descreva sobre linguagem textual ou um documentário cinematográfico que fala sobre a linguagem do cinema são exemplos de função metalinguística da linguagem, ou seja, a linguagem utilizada para falar de si mesma, certo? O código pelo código. E agora que a gente conheceu 6 funções da linguagem, vamos à nossa dinâmica local interativa. E aí a gente tem trechos de um romance chamado São Bernardo, do autor Graciliano Ramos. São 5 trechos. Vocês irão ler com atenção esses 5 trechos. Pode passar, por favor. E vai assinalar a alternativa que indica quais passagens tem a metalinguagem acontecendo, tá bom? Dessas 5, algumas têm metalinguagem, função metalinguística. Então, marquem quais são elas, tá bom? Bom trabalho, se comuniquem comigo lá no chat, daqui a pouco a gente retorna.
Muito bem, então retornamos para o nosso momento de interatividade. Eu estava acompanhando vocês lá no chat enquanto desenvolviam a nossa atividade e ali discussões sobre qual seria a passagem ou as passagens em que acontece a metalinguagem, não é? Vamos lembrar então rapidinho o que é a metalinguagem? A metalinguagem então vai ser a função da linguagem em que acontece o código sendo utilizado para explicar o próprio código, certo? Então, quando a gente utiliza a linguagem ali, algum código linguístico, com o intuito de explicar a si mesmo, então, ali a linguagem do cinema, a linguagem poética, assim por diante, explicando como aquela linguagem acontece, então a gente tem metalinguagem, a gente tem uma passagem em que está predominando aquele momento a função metalinguística. E aí, como eu disse a vocês, nós tínhamos um texto de Graciliano Ramos, um romance, na verdade, São Bernardo, que é um dos romances de maior destaque deste autor. E aí, 5 passagens desse romance foram extraídas, tá bom? Então, o que a gente tem? A gente vai ler rapidamente e vamos observar. Nessa passagem, ele está explicando alguma coisa de linguagem, alguma coisa do código linguístico, e aí a gente vai observar, tá bom? Olhem aí. Resolvi estabelecer-me aqui, na minha terra, município de Viçosa, Alagoas, e logo planejei adquirir a propriedade São Bernardo, não é? E aí, onde trabalhei no eito com salário de 5 tostões. Nesse trecho aqui, eu tenho algum trecho que está falando sobre explicar a linguagem? Não, não é. Aqui ele está falando sobre a vida dele, ele está mostrando para nós o que foi que ele fez, o que foi que ele desenvolveu, como é que ele conseguiu, né, essa propriedade de São Bernardo, como é que ele planejou isso e assim por diante. Não tem metalinguagem aqui, não tem o código explicando o próprio código. Então, a primeira a gente não marca. Vamos à segunda. Uma semana depois, à tardinha, eu, que ali estava aboletado desde o meio-dia, tomava café e conversava bastante satisfeito. Tem nesse trecho algo de metalinguagem? Creio que não também, não é mesmo? Aqui ele está falando o que ele costuma fazer durante a tardinha, não é? Ficar aboletado, tomando café desde o meio-dia. Então também a gente ainda não identificou função metalinguística predominando, não é mesmo? Vamos ao terceiro trecho. João Nogueira queria o romance em língua de Camões, com períodos fornados de trás para frente. Olha aí, olha só que interessante. Romance, e por aqui entendamos romance como a narrativa e não como história de amor, tá bom? Em língua de Camões, ou seja, qual é a língua de Camões? É a língua portuguesa. E nesse caso aqui, dizer língua de Camões está remetendo aí ao momento mais clássico, vamos dizer assim, do uso da língua portuguesa. Ele talvez quisesse dizer aqui que ele queria escrito de uma maneira mais erudita. Por isso, falar de Camões, que é um dos principais poetas da língua portuguesa, um dos mais clássicos, tá bom? E aí, olha só o que ele diz, com períodos formados de trás para diante. Aqui ele está falando do período que vai construir os parágrafos desse romance. Então, nota que nesse trecho, ao falar língua de Camões, a falar em períodos, ele está usando o código, a língua, para explicar a si mesma, para explicar um aspecto da língua. Então, aqui a gente tem metalinguagem. Então, número 3 a gente vai marcar, tá bom? Seguindo para 4, já viram como perdemos tempo em padecimentos inúteis? Não era melhor que fôssemos como os bois? Bois com inteligência. Haverá estupidez maior que atormentasse um vivente por gosto? Será? Não será? Para que isso? Procurar de sabores. Será? Não será? Aqui, novamente, não se tem um trecho que explique a língua, que use o código para explicar o código. Então, também não marcamos a 4. Por fim, o trecho 5. Foi assim que sempre se fez, respondeu Azevedo Gondim. A literatura é a literatura, seu Paulo. A gente discute, briga, trata de negócios naturalmente, mas arranjar palavras com tinta é outra coisa. Se eu fosse escrever como falo, ninguém ia. Então, lembrem-se, isso aqui é um trecho de um romance literário e ele está falando sobre o quê? Sobre a literatura. Então, aqui na 5 também temos metalinguagem. Então, a gente marca a 5. A 5 e a 3. Onde é que eu tenho essa opção?
A 3 e a 5, olhem aí, na letra A. Então, nosso gabarito, vamos lá, o nosso gabarito vai ser justamente a alternativa A. Eu tenho metalinguagem na 3 e na 4, certo, gente? Então, a gente se despede por aqui e até uma próxima com mais uma aula de língua portuguesa. Até mais!